mas eu queria agora trazer para a nossa conversa o nosso convidado que já está aqui posicionado, Eric Decatti, analista político da XP Investimentos. Eric, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui na BMC News com a gente, sempre um prazer falar contigo. Bom dia. O prazer é meu, Paula. Mais um dia agitado aqui em Brasília. E a ideia é contribuir aí com vocês e com a sua audiência. Obrigada, e é justamente sobre isso que eu quero começar falando, principalmente ontem, né, o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, afirmou que a votação das reformas estruturais ficarão após o segundo turno nas eleições municipais. O Rodrigo Maia, em seguida, já questionou sobre o porquê que o governo quer empurrar essas discussões no Congresso. Queria saber a sua opinião, qual que você acha que é a estratégia do governo para empurrar essa discussão aí para depois? Pois é, Paula, virada essa primeira página do primeiro turno das eleições, havia uma grande expectativa, até com base em declarações das principais lideranças, de que a gente ia ter uma retomada, um avanço aqui nas discussões de alguns temas centrais, e entre eles aquela questão da PEC emergencial. Só para colocar todo mundo na mesma página, é nessa PEC emergencial que se fala em trazer alguns gatilhos para o teto de gastos e também inserir nessa PEC emergencial a questão do Renda Brasil, que é um novo programa social que o governo quer implementar para substituir o auxílio emergencial. O fato é que, com as declarações de ontem do líder do governo empurrando para o segundo turno, para depois do segundo turno das eleições, Paula, fica cada vez mais evidente aqui em Brasília que esse tema de PEC emergencial e os temas estruturantes vão ficar assim para 2021, vão ficar só para o próximo ano. E aí, somado a essa declaração do Ricardo Barros, a gente viu também o Onyx Lorenzoni, o ministro da Cidadania, dizendo que a ideia não é mexer nesse momento com o Renda Brasil, mas sim turbinar o Bolsa Família, ou seja, vão manter o orçamento que já tem no Bolsa Família e entrar 2021 o que temos de orçamento para o Bolsa Família. E se a gente for pegar o nosso mosaico de análise, Paula, também essas declarações do líder e essas declarações do Onyx Lorenzoni conversam muito com declarações recentes do ministro Paulo Guedes de que, se não for achada uma solução para a questão do financiamento desse novo programa social, que é aí que está o medo do investidor, furar o teto para financiar esse novo programa, se não achar uma solução para isso nesse final de ano, então que esse debate vai ficar assim para o próximo, e aí o governo vai entrar com o Bolsa Família em 2021 sem nenhuma alteração. E isso conversa também, Paulo, com uma estratégia que já tenha sido colocada pelo próprio governo na questão do Minha Casa Minha Vida. Se você pegar, o governo fez uma maquiagem no Minha Casa Minha Vida, aquele programa habitacional que foi criado pelo PT, e criou o Casa Verde e Amarela, que é um programa também que não fez nenhuma estripulia orçamentária, e aí colocou-se um novo label, um carimbo do governo nessa questão habitacional social. A gente caminha também para essa solução, para que o Bolsa Família apenas ganhe um novo nome a partir de 2021, e dessa forma o atual governo vai tirando das camadas mais simples aquele imaginário de que quem fazia bons programas sociais eram governos anteriores. E aí as coisas vão andar sem ter nenhum susto para o investidor. A maior preocupação do investidor nesse final de semana estava justamente na possibilidade de vir alternativas esdrúxulas, alternativas fora do teto para bancar o Renda Brasil. Ficando para o próximo ano, Paulo, essa discussão, então, fica para o próximo ano, e a volatilidade que poderia acontecer no mercado financeiro em torno disso no final do ano vai sendo cada vez mais adiada. E só para concluir, quando a gente não coloca mais em questão ao ponto de furar ou não o teto, a gente também deixa de lado uma pressão que existia sobre o Paulo Guedes, porque havia uma leitura de que, se houvesse uma solução que fosse estourar o teto, então que o Paulo Guedes poderia ser diminuído desse debate. E, mais uma vez, como é um debate que está ficando para 2021, o Paulo Guedes também ganha um pouquinho mais de alívio aí, pelo menos na pressão política em torno dele, para se encontrar uma solução para esse novo programa social. Eric, falando ainda um pouquinho sobre as contas governamentais, pegando essa linha de raciocínio, segundo o broadcast, o governo está para enviar uma nova lei de responsabilidade fiscal para o Congresso. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, se realmente isso acontecer, como que essa lei poderia impactar as contas governamentais?
A lei de responsabilidade fiscal, o objetivo é criar ali limites de gastos, né, para que Certo, né? as prefeituras, para que, de uma forma geral, não se extrapole os gastos públicos. O fato, Paulo, é que quando você conversa com as entidades que representam os municípios, as entidades que representam os estados e municípios, eles sempre alegam que a maior parte dos municípios já furaram aí, já vai passar a atual lei de responsabilidade fiscal, que se fosse realmente colocado em prática tudo que está na atual LRF, a lei de responsabilidade fiscal, muitos prefeitos estariam aí com alguma penalidade, inclusive penalidades que impedem eles de serem reeleitos. Então, assim, vir uma nova lei de responsabilidade fiscal é interessante porque pode haver uma nova formatação. Mas aí a gente vai ter que ver, Paulo, qual vai ser a prioridade disso. A gente tem hoje como prioridade justamente essa PEC emergencial, que a gente falou que o próprio Rodrigo Maia já disse que vai ficar para o próximo ano, ele acredita que a conclusão só fica no próximo ano. A gente tem uma reforma tributária que, por si só, é um tema super pesado, não é um tema tranquilo para ser debatido no momento de pandemia. A gente tem impacto federativo, a gente tem a questão dos estados, tem uma proposta que tramita que pode avançar nas próximas semanas, Paulo, que trata das dívidas dos estados. Então, a gente vai ter que ver em que momento essa LRF vai ser encaixada, em que momento isso pode virar prioridade. No momento, é só a especulação, é só a possibilidade de chegar essa proposta no Congresso. Então, a gente está com um calendário muito estrangulado para o final do ano. Lembrando que daqui para o final do ano tem basicamente mais 4 semanas de atividades aqui em Brasília e vai ter que ser apontadas algumas prioridades para se avançar numa agenda mínima, senão nem isso vai avançar aqui em Brasília. Segundo aqui o próprio governo, as discussões das reformas realmente devem ficar somente para o segundo turno. São informações que a gente está acompanhando aqui. O Eric, trazendo agora falar um pouquinho de política internacional. No começo dessa edição eu acabei falando um pouquinho sobre o Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos. Ele disse numa entrevista, né, ao jornalista Pedro Bial que o Brasil tem um papel central ali na ação contra o aquecimento global. Ele ainda citou que espera que Joe Biden estabeleça um relacionamento diferente com o Brasil na questão do clima. Inclusive, durante a campanha, a gente viu ali o Biden foi muito crítico com as nossas políticas ambientais. O Bolsonaro não gostou, devolveu, falou até de estamos aqui com pólvora. Enfim, você acredita que isso reforça que o Brasil possa ter dificuldades realmente de uma relação com os Estados Unidos? Paulo, eu acho que se tiver uma questão pontual, tá? Se tiver, vai ser essa questão meio ambiente, que sim, a gente tem alguns problemas que temos que avançar, mas se a gente olhar para uma questão macro, para uma questão mais ampla, eu não acredito em problema de relacionamento com os Estados Unidos. E aí a gente tem que ter em mente também que a relação dos Estados Unidos, aí a gente está falando de comércio exterior, a gente está falando de balança comercial, já é uma relação que não é tão azeitada mesmo na gestão Trump, tá, gente? Se a gente for pegar a foto da balança comercial, o Trump, quando começou o trade war, que aí pegou especificamente a China, na hora que ele saiu atirando para todo mundo, respingou no Brasil também, tá? Se você pegar o setor de aço e alumínio, foi sobretaxado durante a gestão Trump em 130%. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, independentemente da gestão, se é Trump ou Biden que vai entrar, as relações comerciais normalmente são relações comerciais bastante endurecidas, bastante difíceis em vários aspectos. Então, assim, essa questão ambiental, acho que se somam, e aí tem um paralelo, Paulo, que a gente tem que fazer com a questão do agro, porque muitas vezes se usa um label de questões ambientais para fazer um certo protecionismo na questão do agro. Vamos ver se vai ser esse o caso do Biden, mas se a gente olhar para a Europa, muitos países europeus, quando levantam essa questão ambiental, se você fizer um raio-x no PIB desses países, eles estão basicamente pendurados no agro. E o nosso agro é muito forte, o nosso agro é muito pujante. Então, assim, incomoda as outras nações, e aí, muitas vezes, se cria um protecionismo por meio de um discurso ambiental. Se tiver algum estremecimento com os Estados Unidos, é questão pontual, gente. Não vai ser a tônica da relação Brasil-Estados Unidos, até porque essa relação comercial Brasil-Estados Unidos
não vai nascer a partir do Biden, não nasceu com Trump, e isso é um histórico já muito grande que a gente existe aí bilateral com os Estados Unidos. Uhum. E a gente, falando ainda do Obama, a gente viu aí o Obama colaborando bastante ali na campanha do Biden, bem ativamente. Você acha que ele realmente pode ter alguma influência forte nesse governo do Biden? O Obama é sempre uma boa influência, né, Paula? Eu acredito que ele, quando teve como presidente, ele usou muito o Biden como conselheiro, tá? Em vários momentos, o Biden foi a última pessoa a sair da reunião para depois ali eles conversarem no one-on-one. Ou seja, o Obama ouvia muito o Biden, porque o Biden, gente, tem 40 anos de política, ele completou agora 40 anos de política, é uma bagagem muito grande. Então, assim, conhecimento ele tem, conhecimento diplomático ele tem. Então, eu acho que agora pode inverter sim, eu acho que o Obama pode ser, em vários momentos difíceis para o Biden, alguém que vai conversar com ele, alguém que possa orientá-lo em questões que o próprio Obama enfrentou durante a gestão dele. E Obama, lembrando, ficou 2 mandatos, ficou 2 anos na frente um dos principais países do mundo, ou seja, tem muita coisa para agregar ali para o Biden. Uhum. Eu queria trazer o Marco Saravalli para a nossa conversa agora, que tem perguntas aqui para o Eric. Fala, Marco. Bom dia, Eric. Muito obrigado aí pela presença de sempre, disponibilidade, né? A gente precisa criar um canal aqui direto para uma ponte aérea, né? Direto para Brasília. Ou deixar o Eric 24 horas aí. O Eric, agora é o momento, tem 2 momentos agora, o momento do babado e o momento da bola de cristal, né? Mas eu queria aproveitar aqui a análise, como é que você acompanhou essas eleições municipais? Até tem muita gente falando, a esquerda ganhou, a direita ganhou, como é que é a leitura? Até o Maia falou não, falando um pouco da definição do centrão hoje, né? O que é centro, né? Tá, não é, de repente, um ponto geográfico, né? Ele falando um pouco da definição do centro. E segundo, será que a gente, com essas eleições municipais, muda alguma coisa já para 2022? Como é que é a leitura que a gente tem? Vocês já têm alguma sinalização? Enfim, sai mais fortalecido ou não muda nada? Como é que é a leitura que a gente teve que vocês tiveram, né, das eleições municipais agora, principalmente São Paulo, acho que tem um peso muito grande, né? Pois é, Marcos, eu acho que isso aí é um ponto muito importante. A gente tem que, eu acho que a eleição de 2016, Marcos, foi um principal laboratório para todos os analistas políticos, para todo mundo que acompanha a política, para todo mundo que gosta do tema. Se você pegar a foto de 2016, Marcos, você vai ver que ali também tinha a seguinte foto. O PSDB foi o principal vencedor, foi o partido que mais cresceu no país todo, ganhou cerca de 15% a mais de prefeituras. O PMDB continuou mantendo-se como o maior partido municipal, ou seja, ele tinha uma teia de prefeito para o Brasil todo e continuou com mais de 1.000 prefeituras. Paralelo a isso, a gente já viu um PT derretendo, um PT cambaleante, perdendo ali mais da metade dos eleitores e de número de prefeitos, e ninguém estava dando atenção, e tinha um tal de PSL que estava aí figurando como um partido nanico que tinha feito no Brasil todo mais de 5.000 prefeituras, apenas 30 prefeitos. E aí a gente chega em 2018, Marcos. Quando chega em 2018, havia uma expectativa que o PSDB sairia muito forte, o PMDB também, com essa pulverização de prefeitos, teria essa teia para ajudar ele na eleição presidencial. Se você vê o resultado, é um nanico PSL com o Bolsonaro que ficou na frente com o Bolsonaro, no primeiro turno com 46%. O PT, peguem as manchetes, joguem no Google, o PT que tinha derretido, que era o partido que estava em crise, etc., conseguiu colocar o Haddad no segundo turno. O PSDB, o mais forte da eleição municipal 16, saiu completamente estraçalhado na eleição presidencial, apenas com 4,6% dos votos, e o PMDB, que é o maior dos maiores, saiu com 1% dos votos na eleição presidencial. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que as eleições municipais, sim, mostram um certo termômetro, mostram uma certa tendência, mas não é nada definitivo para uma eleição presidencial.
E dentro desse contexto, Marcos, se a gente olhar para 2022, o que vai ser essencial para essa disputa de 2022 vai ser justamente a agenda que está ficando para trás. Essa agenda fiscal, essa agenda de reformas que está ficando para trás agora em 2020, deve ser retomada em 2021. Qual vai ser o tamanho dela que vai definir exatamente, Marcos, como o Brasil vai chegar economicamente e socialmente em 2022. E ali a gente vai começar a ter maior clareza de quão forte está uma reeleição do Bolsonaro, de quão forte está um possível candidato de centro e de quão forte está a esquerda. Eu acho que tirar conclusões sobre 2022 a partir dessa eleição municipal é muito precipitado. E aí a história mostrou isso para a gente, e a história bem recente. Com relação a essa questão de centro, acho que é um bom ponto que você colocou e conversa até com as questões que a Paula falou sobre os Estados Unidos. A gente vê hoje, Marcos, uma tentativa da turma de centro carimbar o Bolsonaro e o PT como extremistas. O Bolsonaro extrema-direita e o PT extrema-esquerda. E aí eles querem ganhar esse centro com um discurso de união, com um discurso de não agressividade. Se você olhar o primeiro discurso do Biden pré-eleição, logo depois saiu a vitória dele pela mídia dos Estados Unidos, foi o discurso que ele fez. Ele falou assim, eu não quero governar nem para democratas, nem para republicanos, eu quero governar para americanos. Então a gente já vê um efeito dessa campanha vitoriosa lá dos Estados Unidos tomar conta aqui do discurso da turma de centro. Só que vai ser muito difícil para essa turma de centro, Marcos, carimbar no Bolsonaro essa questão de extremismo. Por quê? Porque o Bolsonaro conversa com o centro. O Bolsonaro tem feito aliança no Congresso Nacional com base nos partidos de centro. Então, sim, vai ser muito difícil colar esse carimbo. E se você olhar para o PT, quando governou também com o centro, também adotou algumas bandeiras de centro. É válido lembrar até que quem foi o presidente do Banco Central foi o Henrique Meirelles, que hoje é do PSDB, um partido que está colocado no centrão. Então, assim, vai ser uma guerra de retórica, vai ser uma guerra de discurso entre essa turma Bolsonaro, a turma de centro que está tentando se colocar, e a turma de esquerda. Mas, como eu disse para você, eu acho que define a eleição de 2022 é muito a agenda de 2021 na questão de reformas e na questão aí da agenda fiscal. Inclusive o Mourão acabou falando, né, um pouco sobre isso, né, Eric? Falando, o vice-presidente afirmou que se as reformas administrativas e tributárias não andarem, as coisas realmente poderiam ficar bem mais difíceis para o Brasil. Salientou realmente sobre a questão das reformas provavelmente só avançarem em fevereiro de 2021, conforme você falou aí. A gente sabe que o quanto isso deixa, né, ali às vezes a gente muito preocupado, investidor, risco Brasil, enfim. Agora, o Eric, puxando um pouquinho lá, porque quando a gente estava falando ali do teto de gastos, eu queria falar com você mais uma dúvida que eu acabei deixando passar. Alguns analistas do mercado, eles chegam a dizer que o risco desse descumprimento do teto de gastos é baixo para os próximos anos. Eu queria saber se você concorda com a opinião desses analistas. Realmente você acha que é baixo o risco do descumprimento do teto? Eu acho que não, Paula. Eu discordo. Tanto discordo até com base em declarações do Paulo Guedes. Não é à toa que qualquer movimento que a gente vê aqui em Brasília de novos gastos, a primeira coisa que ele alerta é a questão do teto dos gastos. E também, fazendo um mosaico de análise, colocando aqui para a sua audiência, se vocês olharem o mês de agosto foi um período mais tenso aqui em Brasília na relação Paulo Guedes e a turma mais ligada ao desenvolvimentismo, que é aquela turma que aposta na infraestrutura para a retomada da economia. E por que agosto foi um momento muito tenso, Paulo? Porque foi em agosto que foi justamente construído o orçamento para o próximo ano, para o ano de 2021. E ali a guerra era se ia furar o teto para ter mais recursos para infraestrutura ou não. Então, assim, essa questão de furar o teto está no radar, não é algo que a gente tenha que descartar, porque senão não teria sido colocado na mesa, senão a gente não teria visto tanta briga de agosto para cá, que é justamente essa questão, de um lado, o Paulo Guedes tentando segurar os gastos, do outro lado, a turma querendo mais investimento em infraestrutura fora do teto do gasto. E tanto eu acho que a questão do teto do gasto é uma questão central,
emergencial, que hoje já se fala em reformatar essa PEC. Essa PEC foi construída dentro de um cenário no governo Temer, há cerca de 1 ano e meio atrás, há cerca de 2 anos atrás, basicamente, e a gente tinha ali um cenário econômico. E hoje já se fala dentro do Congresso que em algum momento vai ter que se mexer com essa questão do teto dos gastos, porque a dinâmica que se esperava quando foi aprovada na gestão Temer não é uma dinâmica econômica que está se colocando. Então, assim, vai ter que fazer alguma folga aí em algum momento. E aí, algumas lideranças falam que o momento certo para mexer na PEC é a partir de 2022, após a nova eleição presidencial. Ou seja, está todo mundo aqui, a maior parte do time do Paulo Guedes preocupado com essas questões do teto de gastos. Algumas lideranças já consideram a alternativa de mexer com essa PEC que foi aprovada pelo Temer. Então, assim, se isso não fosse questões centrais aqui em Brasília, aí eu concordaria com alguns desses analistas de que a gente não está próximo de furar o teto, que a gente não tem risco de furar o teto. Mas não é isso que eu tenho visto aqui, não é isso que a gente tem sentido das conversas que a gente tem com os integrantes do time do Paulo Guedes. Legal. Bom, Acho que agora o Marco quer falar um pouquinho. Fala, Marco. Bom, Eric, cara, dá vontade de a gente ficar batendo papo aqui, conversando o dia inteiro, né? Vou pegar os bastidores aqui porque a gente acha que chega aqui em São Paulo, aqui essa informação parece telefone sem fio, assim, sabe? Quando você fala de Brasília, aí você vai perdendo a informação, aqui em São Paulo chega tudo cheio de ruído, né? Bem chiado ali, né? Não chega a mesma informação, né? 5 minutos aqui do Congresso. Às vezes, nessa distância de 5 minutos também chega ruído. E a minha provocação, Eric, falando um pouco pegando o teto de gastos e também da própria agenda que a gente tem uma agenda grande e não é uma agenda nada popular. Então, a minha pergunta assim é bem provocativa. O que levaria, né, um congressista, enfim, alguém apoiar hoje uma reforma que realmente não vai trazer nenhum benefício para aquele político individualmente? Então, por exemplo, será que uma condição é outra? Ou seja, a gente vem com reforma e vem com automaticamente o estouro do teto de gastos? Enfim, como é que você está vendo? Porque o próprio Paulo Guedes falou de privatizações, nada aconteceu, reforma tudo bem, a gente teve reforma da Previdência, mérito, marco do saneamento, mas a gente tem muita coisa atrasada ainda também e eu não vejo assim, qual seria o estímulo de chegar em 2021, ou final desse ano, começo do ano que vem, né? Falar assim, pô, legal, vamos fazer uma reforma, né? Será que pode sair uma reforma, mas também uma reforma muito cara, né? Para agora, para o risco fiscal? Enfim, como é que a gente consegue ver esses dois movimentos acontecendo, né? São movimentos que se relacionam, né? Ou seja, um vai depender do outro, né? Qual que é a preocupação que a gente precisa ter, todo investidor precisa ter, né? Ou seja, qual que é o preço dessas reformas, né? Acho que você falou um ponto central, Marcos. Existe muita vontade por parte do time da economia. Existem já várias propostas já tramitando dentro do Congresso que poderia dar um alívio fiscal e orçamentário, mas que se esbarram na questão política, se esbarra justamente no sentimento do político de que são temas controversos, são temas que podem tirar voto. Não é à toa, e aí pegando até a fala inicial da Paula, que essas reformas estão sendo colocadas para depois da eleição municipal. Então, assim, há uma acessibilidade do político, política pragmática. A maioria dos congressistas aqui, muitas vezes não sabe nem do que se trata o tema, não tem essa capacidade de compreensão em temas, às vezes, muito complexos nas questões fiscais e orçamentárias. Então, o feeling dele é com base na base eleitoral dele. Então, mexer, por exemplo, com o servidor, mexer com alguns setores, é muito sensível para muitos parlamentares. E aí, eu pego um gancho que o Rodrigo Maia deu ontem. Ontem o Rodrigo Maia, quando participou da reunião do Conselho Político, foi uma reunião aberta, ele foi perguntado, mas vem cá, Rodrigo, o que tem nessa PEC emergencial? Diz pra gente que bicho é esse que tem dentro. E aí ele soltou algumas pontos, algumas questões que são 17 temas que estão dentro dessa PEC emergencial. E, gente, são todos temas polêmicos. São redução de auxílio para servidor, redução de auxílio para militares, a questão do fim da indexação, só para também colocar todo mundo na mesma página. O que é indexação?
tem vários benefícios sociais que estão atrelados, por exemplo, ao salário mínimo. Então, quando tem um aumento do salário mínimo, aumenta automaticamente alguns benefícios sociais. E o governo queria acabar com isso, só que isso é muito polêmico, vai pegar a Previdência, vai pegar vários benefícios sociais. Então, isso está dentro da PEC emergencial. A questão do fim do abono, o abono que é aquele 14º salário, para as pessoas mais simples, que ganham até 2 salários mínimos, também está dentro dessa PEC. E o Rodrigo Maia tem pressionado para avançar na questão da PEC emergencial, mas o governo tem que colocar de lado isso. O próprio Bolsonaro, quando vieram essas alternativas de fim de indexação e fim do abono salarial, disse, opa, aqui não, meu amigo, vocês vão mexer com essas duas questões, não, porque são questões impopulares. Então, a sensibilidade política tem contaminado, sim, a agenda do Paulo Guedes, e agora a gente vai ter que ver, Marcos, como é que a gente vai entrar em 2021, e aí tem uma questão central que vocês têm que acompanhar, que é justamente sobre a sucessão na presidência da Câmara e do Senado, porque o novo presidente da Câmara, a gente vai ter que ver qual o perfil dessa pessoa, se essa pessoa está mais ligada com o governo, se está mais ligada com essa agenda Paulo Guedes ou não. Se não tiver, vai haver muito mais dificuldades de avanços nessas reformas. Então, a questão política que a gente está vendo, essa sensibilidade política que a gente está vendo, também vai passar por essa questão da sucessão na presidência da Câmara, que vocês têm que ficar atentos, porque ali a gente pode ter um norte se essa agenda que está ficando para trás vai avançar ou não. E ali depois a gente vai ter que, acredito, até o primeiro semestre do ano que vem para resolver muita coisa, Marcos. O próprio Rodrigo Maia já disse que essa questão da sucessão em 2022, a sucessão presidencial, deve começar a ganhar corpo no segundo semestre de 2021. Então, meu amigo, a agenda de Brasília vai ser completamente contaminada por essa agenda da disputa presidencial em 2022. A expectativa que o investidor tem hoje é qualquer avanço no primeiro semestre. Cada vez mais que fica mais próximo da eleição de 2022, mais difícil de avançar com temas que tenham impacto nas questões eleitorais dos parlamentares. E, gente, não tenham dúvida, político parlamentar aqui de Brasília é pragmático. Quer primeiro saber se aquilo vai ter impacto na reeleição dele ou não. Se tiver, esquece, ele não vota. Bom, sempre uma aula, né, Marco, que a gente ficar ouvindo o Eric, é isso que você falou, dá vontade de a gente ficar aqui horas e horas batendo papo aqui com ele. Acho que a gente podia até criar um programa especial aqui de política só com o Eric falando aqui, dando aula aqui pra gente. Obrigada, viu, Eric, mais uma vez por estar aqui, sempre solícito, atendendo a gente aqui todas as vezes, trazendo um grande conhecimento. Muito legal pra gente, uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada. Olá, Marcos, eu que agradeço a oportunidade e estamos aqui, direto de Brasília, sempre à disposição de vocês. Forte abraço para vocês e a sua audiência. Obrigado, bom dia. Obrigada, bom dia. Bom, e a gente vai seguir